Boa noite, irmãos. Que prazer, é sempre gostoso vir aqui. Em alguns lugares que nós passamos da saudade, esse é um lugar. A sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, verso 31 ao 35. Eu tenho usado muito esse texto ultimamente, o capítulo 8 todo, e nós temos lidado muito com o medo. Quem não lida com o medo? Não é verdade? Quem não lida? Criança, jovem, idoso, todos nós lidamos com medo. E quem nunca sentiu medo, né? Aliás, é sempre um problema o medo? Não. Nós sabemos que o medo salva também. O medo serve como defesa, é algo natural, nós nascemos com esse tipo de medo, não é verdade? Quem nunca sentiu medo no parapeito de uma sacada de um prédio alto? Eu, quando era moleque, eu não tinha medo nenhum, eu ia em tudo quanto é brinquedo, Play Center, né, Hopi Hari. Hoje eu não consigo, hoje me dá um medo, não é? Quem nunca ficou com medo perto de um rio, especialmente os pais, né, com as crianças por perto, especialmente as avós, né, para ter medo de alguma coisa com os netinhos, não é verdade? Quem nunca sentiu medo? Esse medo é algo natural e é algo saudável, é bom. Nós esperamos que isso ocorra, que serve como uma defesa. Mas não é este medo que nós vamos tratar hoje, mas um medo que mais está ligado à ansiedade, à preocupação, a colocar os seus desejos acima dos outros, ou não aceitar uma reprovação e assim por diante. Este é o medo. O medo da incerteza do futuro, o medo de acontecimentos que são iminentes, mas que já é esperado, mas que você não deseja. Então, o medo de acontecer algo realmente que foge ao seu controle e que não saia da forma como você espera. Nós lidamos com medo, especialmente nos dias em que nós vivemos. Nós estamos vivendo em uma pandemia, mas eu não me refiro à pandemia do Covid, eu me refiro à pandemia do medo. Em todo o mundo, o medo atingiu o mundo inteiro. E vocês se lembram, vamos falar um pouquinho aqui sobre política, está na moda o pensamento liberal, aquele pensamento que prega a liberdade do indivíduo e do Estado, não é isso? E todos pregavam isso, a maioria das pessoas faziam essa defesa. Eu estou cansado do Estado do meu cangote, né, os empresários, eu quero a liberdade do Estado, eu não quero tanta dependência do Estado, eu não quero que o Estado se intrometa na minha vida. De repente surgiu a pandemia, e o que aconteceu? Todo mundo pede socorro para o Estado, para que o Estado se interfira em todos os relacionamentos, em tudo ligado ao homem, até a igreja. Então nós assistimos inclusive movimentos de pastores em redes sociais defendendo fechamentos de igreja, condenando aqueles que desejavam abrir a sua igreja. O medo fez atingir todos os relacionamentos humanos. Aprofundou mais, ainda a pandemia aprofundou muito mais o medo da morte, da incerteza, daquilo que pode acontecer em decorrência da pandemia, com a crise econômica, desemprego, até mesmo o contágio da doença. Aumentou, aprofundou, eu acredito de forma muito considerável, as divisões existentes nos relacionamentos familiares, nas igrejas, na própria sociedade. Nós vemos grupos de classes, não é? Se degladiando, como na área educacional, enfim, por causa da pandemia, e isso tudo sendo alimentado pelo medo. O medo realmente se instaurou em todo lugar, no mundo todo. Nós precisamos lidar com o medo. Agora, o medo existia antes da pandemia, do Covid? Existia.
Depois da pandemia do Covid, nós vamos ainda ter que lidar com medo? Sim, nós vamos ter que lidar com medo. Agora todo mundo fala do vírus, mas depois que falarmos do vírus, pararmos de falar do vírus, nós vamos falar sobre o que mais? Sobre alguma mudança de emprego, mudança no orçamento familiar, a mudança de relacionamento, mudança de cidade, de igreja. As mudanças geram crises e as crises geram medo. Nós vamos lidar com medo o resto da vida. Nós precisamos lidar com esse medo. E Romanos 8, 31 a 35, eu acredito que Paulo aqui venha trazer uma palavra de vitória sobre estes que sofrem com medo, fazendo aqui, trabalhando aqui com a certeza da esperança que Cristo conquistou para todos nós. Vamos ler Romanos 8, 31, 35, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja, o verso 32 diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o Pai foi capaz de entregar o seu próprio Filho, ele não nos providenciará qualquer outra coisa? Se o que de mais precioso ele deu por nós, ele não providenciará todas as coisas? Veja a forma como o verso 35 encerra esse trecho, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Agora eu quero que você volte comigo lá para Deuteronômio. Depois nós vamos voltar em Romanos. No capítulo 1, Deuteronômio 1. Na Bíblia existe várias menções de uma ordem: não temas. Não temas. Em alguns versículos vai aparecer esta ordem negativa de não ter medo por 2 vezes, e com promessas divinas àqueles que têm relacionamento com o Senhor, para confiar nele, entregar a ele toda a sua esperança. Não precisa se entregar ao medo. Nós estávamos conversando aqui antes sobre toda essa situação que tem nos atingido, da pandemia, e eu me lembro que no começo da pandemia, algumas cidades e algumas igrejas tomaram diferentes decisões para poder tomar conta do povo, enfim. E eu me lembro de irmãs na minha igreja que são solteiras, não se casaram. Uma delas decidiu ficar solteira para cuidar da sua mãe, e a mãe faleceu, já bem idosa, não morreu de Covid, já bem velhinha mesmo, tinha passado por tudo, sofreu um acidente que quebrou quase todos os ossos do corpo dela, um atropelamento, mas isso, ela sobreviveu, viveu anos, com o Senhor também. Aquela irmãzinha era uma serva do Senhor. E essa irmã, ela tinha apenas a sua mãe com ela em Bebedouro. Era a sua única família. Toda a família dela é de São Paulo, outras cidades, de fora do estado. E a nossa preocupação era como essa irmã estava. Porque no momento em que a igreja estava funcionando de forma normal, ela tinha contato com outras irmãs. Ela participava das reuniões de oração com as irmãs, ela tinha os cafezinhos, das irmãs, era uma maravilha. De repente vem a pandemia e ela se vê
em meio a uma situação de isolamento completo. Só ia para o trabalho, do trabalho voltava para casa, e agora via a sua casa vazia. Uma outra irmã mais jovem, também solteira, procurou já, assim, nas primeiras semanas, dizendo: eu estou com medo da solidão, eu estou sentindo falta da igreja, estou sofrendo, eu preciso de ajuda. E várias outras pessoas começaram a se manifestar com esta preocupação. Como tudo vai acontecer, pastor? Como as coisas vão acontecer? Alguns se preocupados com a alteração do seu orçamento, tomando decisões precipitadas. E sempre era a oportunidade, então, de lembrar do seu posicionamento com Deus, da sua confiança em Deus, em quem confiar. Muitas pessoas começaram a trocar a confiança em Deus para confiar em outra pessoa ou em outra coisa. Talvez em um certo governante ou em um certo profissional da ciência, na própria ciência, em tratamentos inovadores, vacina experimental. Essa discussão vai longe, não é? Mas deixaram de confiar em Deus para confiar em uma solução imediata, visível, que pelo menos é possível confiar em alguém então, né? De acordo com essas pessoas. Se enganaram pelas aparências. E nós vamos ver uma situação muito parecida com a entrada do povo em Canaã. E eu peço para que você leia então Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Nós estamos aqui numa situação em que Moisés está preparando o povo para passar ali com Cades Barneia e entrar em Canaã. Cades Barneia era uma passagem, era um lugar de passagem para a entrada na terra. O próprio Moisés não ia entrar, ele já sabia disso, que ele não ia entrar. Mas ele dá a palavra do Senhor, dizendo que Deus tinha preparado a terra para eles conquistarem, e eles entrarem, então dominarem, então tomar posse da herança de Deus para eles. E ele diz no verso 21, eis que o Senhor teu Deus, Moisés dizendo, te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Percebe aqui que Moisés, antes de dizer não temas, não tenha medo, não te assuste, uma expressão que inclusive dá para ser traduzida como não te aterrorize ou não te desanime também, mas aqui nós vemos Moisés falando sobre a promessa de Deus, a promessa de Deus que foi dada aos teus pais. Então sobe e conquista essa terra. Mas no desenrolar da história, nós vemos algo completamente diferente. E nós vemos que logo depois eles se juntam. E eles falam no verso 22, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, Moisés falando, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, e foram, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram o fruto da terra nas mãos, e não o trouxeram e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor Deus. Percebe que, quando antes nós vemos aqui, que deles perseguir espiarem a terra, eles tomaram uma decisão que provavelmente não foi uma decisão de confiança, mas uma decisão de dúvida a respeito da palavra de Deus. E nós vemos que o homem, desde o Éden, ele tem essa habilidade de desconfiar da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Deus entrega para o homem. Nós vemos a disposição do homem de mobilizar um grupo de 12 homens aqui, para ainda verificar se a promessa de Deus realmente estava para ser conquistada.
Moisés tinha acabado de dizer: Deus, o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, conquista, vai lá, toma a terra para você, é tua, Deus está te entregando. Mais forte ainda é o contexto de todo o Pentateuco, que é o Êxodo, onde Moisés conta das suas origens, conta sobre a criação do homem, a formação do povo de Israel, sobre o tempo que passou no Egito e como o próprio Senhor livrou o povo do Egito e levou para a terra. Interessante observar que é o cumprimento de uma promessa que ele deu para Abraão. E quando ele deu essa promessa para Abraão, Abraão que vivia entre uma civilização suméria, vivia entre uma civilização que na sua época era avançada, tinha um alfabeto com em torno de 600 letras, existia medicina, existia literatura, existia arquitetura, existia conhecimento, mas deixou o seu lugar, a sua zona de conforto, e confiou na palavra de Deus, para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. E Deus foi mantendo a sua fidelidade para com o seu povo, tirou o povo do Egito, e ao caminho desta terra, nós vemos que o povo não confiou em Deus, o povo temeu. No capítulo 2, verso 14, olha só o relato de Moisés: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Por causa da desobediência do povo, que foi resultado do temor que teve diante das dificuldades, eles ainda ficaram andando 38 anos no deserto, até que então uma geração seguinte pudesse entrar. Irmãos, nós vemos aqui um desafio para o homem, confiar naquilo que não se pode nem imaginar, na simples palavra de Deus, na mesma palavra que criou todas as coisas. Eu me lembro quando eu morei aqui em Ribeirão, quando eu era criança, e quando nós viemos de Bebedouro para Ribeirão, os meus pais não encontraram vaga em escola, para mim e para minha irmã, não tinha vaga em escola nenhuma. E na época era colégio, não, agora era Instituto Metodista, agora é Colégio Metodista, né? Ali no centro. Na época era Instituto Metodista. E aí falaram para o meu pai: olha, leva lá os meninos, porque a escola dá 50% de desconto para filhos de pastores. Então eu nem sei, não conheço ninguém ali hoje, mas na época tinha o Dr. Levi. Você conhece o Dr. Levi? Exatamente. Grande e pequeno, Dr. Levi. E conseguimos, veja, família pobre, né? Pai ganhava pouco, mas nós estudávamos numa escola particular, metodista. A coisa apertou. Chegou um momento que não dá mais para ficar metodista. Então nós tivemos que estudar numa escola estadual perto de casa. E nós morávamos no Ipiranga. E quando eu cheguei na escola, filhinho de papai, coitado de mim, eu era pobre, né? Mas veio o medo. Eu lembro que eu senti um medo terrível. E a escola que eu estudava, perto da minha casa, era uma escola muito problemática. Tinha brigas de gangue, era coisa feia mesmo. Mas tinha uma menina na minha turma chamada Simone, a fumante. Imagina, a Simone, a fumante. Era uma menina alta, fumava mesmo. E ela olhou para mim e disse assim: ninguém vai relar no Evandro. Foi o meu livramento até sair de lá, e aí nós retornamos para o governador. Todas as mudanças, elas promovem uma certa
um certo clima que quando nós nos vemos perdendo o controle da situação, nós entramos em crise. As coisas não acontecem do nosso jeito. E então, o que é natural é gerar dentro de nós um temor muito grande, medo que por vezes é um medo paralisante. Eu me lembro também que aí, quando mais jovem, fui fazer um concurso em São Paulo, numa fase final, uma fase de redação, eu estava indo bem, mas quando eu olhei no relógio, eu vi que não dava tempo de passar limpo a prova, e me deu um medo. Eu comecei a ter uma crise de pânico ali na carteira, e eu deixei todo mundo nervoso. E eu lembro que eu olhei para o lado assim, eu vi um grupo de meninas fazendo prova, elas começaram a chorar. Depois eu fiquei pensando, pronto, reprovaram tudo por minha causa. Mexi com todo mundo. E é muito natural isso acontecer. Mas o que é natural, é comum, nós devemos aceitar assim. Então, quais respostas nós devemos dar ao medo? Qual a resposta que o povo deveria dar ao medo? Porque quando eles receberam uma promessa de Deus, eles foram espiar a terra, eles gostaram. Eles perceberam que a terra era como o Senhor realmente tinha relatado, tinha contado. Eles perceberam que era uma cidade fortificada, mas era realmente um povo preparado para enfrentar uma invasão, mas era uma terra com fruto, era uma terra próspera, era só entrar e conquistar. Por que era só entrar e conquistar? Poxa, Deus tirou o povo do Egito, com aquele faraó que na época era uma potência militar no seu tempo. Deus colocou colunas de fogo no meio do povo, no meio dos soldados do Egito, para que o povo pudesse atravessar. Deus abriu o mar, o povo atravessou o mar em terra seca. Quantas provas o povo teve para poder confiar no Senhor, na palavra de Deus, mas não confiou. Quando o povo então, e nós vemos aqui a partir do verso 26 ao verso 40, você percebe que aquele grupo de homens, ele se enganou pelas aparências. Então uma das verdades que nós vemos aqui é um ponto, uma convicção muito forte, uma resposta que nós devemos dar ao medo é: não confie nas aparências. Não confie nas aparências. O povo confiou. Eles confiaram nas aparências. E daquele grupo, nós vemos aqui a partir do verso 26, que eles começaram a colocar algumas considerações. E eles perceberam que aqueles homens, eles começaram a colocar que aqueles homens de Cades Barneia eram gigantes. Não, eles vão matar a gente, eles vão destruir todos nós, eles vão nos destruir, vão acabar com a gente, não vão entrar no mundo. E então eles adiam a entrada da terra. E nós temos ali uma minoria, né? Moisés, Arão, Josué, Caleb. Josué ainda é colocado como líder do povo no lugar de Moisés. Você percebe que logo no início do livro de Josué, Deus acalma Josué por assumir um posto com um tamanho peso, que era substituir Moisés. E o Senhor diz para Josué: fica calmo, confie em mim, eu estarei contigo todos os dias, medita na minha palavra de noite. E o mistério de Josué foi próximo. Então nós vemos aqui que este primeiro indício de se reunir e espiar já indicava um coração duvidoso, um coração incrédulo, um coração que se apoiou, que decidiu se apoiar no medo e não lutar contra o medo, decidiu se apropriar do medo. Então nós devemos então tomar uma posição completamente diferente. Agora não sei se vocês já leram aqui, se alguém já leu o livrinho do Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Alguém já leu? Gente, leia, é fantástico assim. Tem uma parte lá, não lembro o capítulo, mas é mais para o final, que ele fala sobre as responsabilidades.
E ele aponta ali um gráfico sobre um conflito de responsabilidade que existe entre o homem e Deus. Então, o Paul Tripp ele trabalha muito com a revelação de Deus para o homem na sua vontade. Então, Deus ele fala para todos nós aquilo que Ele espera de nós. Como eu devo ser como um pai, como um marido, como na minha igreja, como um pastor, na sociedade, como um bom cidadão, bom motorista, bom profissional, entende? A Bíblia diz exatamente para mim como eu devo ser, como deve ser a minha vida. E a Bíblia diz também aquilo que não está sob a minha responsabilidade, debaixo da minha responsabilidade, que é a responsabilidade de Deus, como por exemplo a conversão dos meus filhos, como por exemplo cuidar da manutenção da minha despensa, que vem do Senhor. Eu trabalho, mas se Deus não der condições para trabalhar, não tem nada. E então, Paul Tripp ele faz uma comparação neste gráfico em que muitas vezes as pessoas querem substituir, trocar de função, fazer aquilo que Deus diz que Ele é quem faz e dar para Deus a responsabilidade de fazer o que nós fazemos. Então, em vez de, nós vemos aí algumas pessoas que em vez de viver uma vida conjugal que é esperada biblicamente, não perdem um culto, vai um culto todos os dias, não é? Mas espera então que Deus, a mulher espera que Deus mude o marido, o homem espera que Deus mude a mulher, mas não trabalha um no coração do outro, não vive a sua responsabilidade como cônjuge, refletindo a glória de Deus no lar. Então espera que a igreja, ou o Senhor de forma sobrenatural, converta o seu filho, mas nunca compartilha o evangelho com o filho, não evangeliza o filho, não discipula o filho, e de repente na adolescência, foi embora, não é? Veja, o que é de responsabilidade de Deus, eu devo confiar. O que é de responsabilidade minha, eu devo obedecer, e o povo deveria obedecer e confiar em Deus, aquilo que fugia ao seu controle. Deus mandou entrar na terra, então entra. Mas eu não posso, nós não podemos com aqueles homens. Eu confio no Senhor. Mas a crise deles não foi de uma crise de fé. O que nós vemos mais adiante é que, veja no versículo 27, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Veja o que eles disseram. Então agora a culpa não é deles, simplesmente, mas de quem? De Deus. Mas Deus levando a culpa, mais uma situação, né? Lá no Éden, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua, né? Agora que o povo se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, mas no contexto da aliança, o amor revela a eleição, e o ódio revela a rejeição. Quer dar uma olhada nisso? Lá em Romanos capítulo 9, nós vemos Paulo, nós temos outros textos também no próprio Antigo, mas veja Paulo falando, fazendo esta aplicação aqui em Romanos capítulo 9, no verso 10 ao 13. Aqui ele fala sobre a eleição, e ele diz: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó. Veja, a eleição para Jacó, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, ou rejeitei Esaú, e algumas versões já é traduzido dessa forma, ou escolhi Jacó e rejeitei Esaú, um relacionamento de amor e ódio. Então agora eles
colocam Deus como aquele, especialmente, que descumpriu o pacto da sua aliança, que Ele mesmo fez com o povo. Olha aqui, que absurdo. O povo, então, deixou de confiar no Senhor por causa do medo, e colocou em dúvida o caráter do próprio Deus. Deste que diz: entra, toma posse, que eu já entreguei no caminho. Salmo 78, você pode abrir na sua Bíblia. Salmo 78, nós temos lá, verso 11 e 42, Asaf diz assim: esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Depois no verso 42 ele diz: não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Se você voltar um pouquinho, lá no verso 19 ao 22, Asaf ele vai falar do tratamento de Deus em relação à desconfiança do povo sobre o Senhor. Desconfiar de Deus é um absurdo. E Deus trata da falta de confiança nele, como Ele trata a desobediência. Então, quando nós não confiamos em Deus, nós desconfiamos da sua soberania, nós questionamos a bondade de Deus. Esse é o grande problema. Isso o povo colocou realmente em xeque quando duvidou de Deus. Uma vez, já faz recente isso, eu li uma exposição de John Stott, um pastor americano, morreu faz muito tempo, falando sobre a igreja. E ele falando que a igreja é a manifestação visível, é como Deus se manifesta de forma visível. Então é a manifestação visível de um Deus invisível. É como nós podemos perceber e nos relacionarmos com o amor de Deus na igreja. Durante esse tempo de pandemia, que a gente tem lidado muito com medo, eu comecei, depois que eu li isso, eu comecei a refletir sobre isso. Porque é algo natural, acredito que também venha do meu pai, que também é pastor, e quando tratando das ovelhas que sofrem, sempre disse: você não está sozinho, nós estamos juntos. Então esse tem sido também o meu tratamento com os meus irmãos. Você não está sozinho, nós estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos. Seja no momento da crise com a doença, ou no luto de algum familiar, de alguém querido, no desemprego, ou seja, em várias situações, diz: nós vamos passar por isso juntos. E eu percebi a mesma reação, e até a mesma gratidão desses irmãos, e como a da minha filha, a pequenininha, que às vezes acorda durante a noite com medo, e ela vai para o quarto, para o nosso quarto, vai procurar a gente, e aí: filha, você precisa ir para o seu quarto. Eu não quero, eu estou com medo. E aí eu digo: eu vou ficar lá com você até você dormir. Ela sabe que eu vou ficar com ela até o momento que ela dormir. Depois que ela dormir, eu volto para o meu quarto. Mas ela confia. E ela vai. Ela diz: não, você vai sair de perto de mim, depois eu vou ficar sozinha. Não. Eu digo para ela: eu vou ficar no seu quarto com você até que você dormir. Quando você for dormir, eu vou para o meu quarto dormir. E ela confia. E ela é grata por isso. As crianças são assim. Então, esta é a mesma relação que nós devemos ter com o Senhor, de confiar em Deus. Então, uma outra segunda resposta para o medo: lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida. Lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se dos feitos do Senhor sobre o povo de Deus, em toda a história. Olha para a história do relacionamento de Deus com o seu povo.
Olha, perceba a provisão do Senhor, perceba a preservação em meio às circunstâncias difíceis. Não há por que temer. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de poder. Então, não é simplesmente pensar positivo em meio às dificuldades. Isso aí é superstição. Isso não é fé. Mas é crer em Deus, apesar das dificuldades. A diferença da dúvida para a incredulidade é que a incredulidade decide, o incrédulo ele decide se rebelar contra a vontade de Deus. Eu não quero, eu não aceito, isso não é certo, eu vou fazer do meu jeito, não quero do seu jeito. Não, Senhor, é assim e pronto. Este é um incrédulo, este sofre, um desobediente, né, é decidido. E agora, a dúvida, às vezes, faz parte da nossa fraqueza. E Deus, Ele entende a nossa fraqueza. Ele compreende. Percebe que lá em Deuteronômio 1:21, nós temos aqui, Ele dizendo, não temas e não te assustes. Um termo, como eu já disse antes, pode ser traduzido como não se desanime. Acho que na NVI está assim, se eu não me engano. Não se desanime. Ele sabia dos desafios que o povo ia enfrentar. Ele sabia que seria uma tentação para o povo lidar com medo e ser dominado pelo medo, ter essa dificuldade de lidar com medo. Deus entende a nossa fraqueza. A diferença é que em momentos de dúvida nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu creio no Senhor, mas me ajude na minha fé, que ainda é fraca. Me ajude, Senhor. A crise do povo, nós percebemos que ela surge no medo, mas ela não é simplesmente uma crise de fé. É uma crise de rebelião contra o Senhor. A terceira resposta, então, é desfrutar da companhia permanente de Deus. Então, agora eu quero que você volte comigo lá em Romanos, capítulo 8. Eu quero fazer aqui citar para vocês alguns versos importantes para você se apropriar deles e perceber que você pode desfrutar da presença constante, permanente do Senhor na sua vida. Primeiro que você vê aqui Paulo, ele iniciando o capítulo, né, no verso 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele pagou, Ele nos substituiu em nossa condenação, não há mais condenação alguma, não há por que temer, não há por que temer. Mais adiante, no verso 16, ele diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não há mais condenação. O Espírito testemunha que somos parte agora da família divina, somos adotados, temos a mesma filiação que Jesus. Veja, fomos adotados, fazemos parte da família divina. Não somos descartados, não somos rejeitados, mas somos amados. Mais adiante, você percebe aqui que ele fala sobre a fraqueza do homem, no verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza geme em algumas versões. Nós temos aqui Paulo admitindo que somos frágeis e precisamos do cuidado de Deus. No verso 26, você percebe que em todo o capítulo 8, Deus é o sujeito, é Ele quem age, é Ele quem pratica a ação. E aqui no verso 26, nós vemos que o próprio Espírito em nós, Ele age em nosso favor, quando Ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja, se Ele já admitiu que somos fracos, Ele diz agora: o Espírito, Ele nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, Ele roga ao Pai por nós, Ele pede por nós. Você pode desfrutar da permanência constante com o Senhor. Ele habita em você. Então Deus sabe das suas necessidades antes mesmo que você peça. Deus sabe do seu temor antes mesmo que você confesse. Deus entende você. Ele sabe o que você está passando. Ele sonda o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, os seus desejos. Ele sabe de tudo. Ele sabe inclusive do que você precisa, do livramento que você precisa. Ele sabe das suas lutas. Ele conhece o seu choro. Ele escuta seu choro no seu quarto, sozinho. Ele conhece você. Você pode desfrutar da presença constante, permanente de Deus em você. Depois nós vemos aqui no verso 30, que isto acontece porque você já era escolhido por Deus, e os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Mas eu quero voltar um pouquinho, no verso 28 e 29, nós vemos aqui algo que parece meio estranho na primeira vista, mas depois no verso 29 nós vemos o sentido disso como um fim glorioso, porque Paulo afirma que sabemos que todas as coisas, na verdade aqui a RA tem uma tradução equivocada, né? Mas sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus quem faz. Ele é o sujeito de todo o capítulo. Ele pratica a ação, ele usa até mesmo o sofrimento, ele usa até mesmo o medo, a angústia, com todas as circunstâncias para trabalhar no seu caráter, para te fortalecer, te moldar a semelhança de Cristo. Este é o bem, te tornar a imagem do Filho de Deus, como ele fala no verso 29. E então no verso 31 até o verso 39, nós temos uma declaração de vitória de Paulo. Paulo ele declara a vitória. Não existe nada, nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém. Não precisamos temer. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas nós somos fracos. Nós tememos. E você percebe a diferença do que é sofrer sozinho, ter medo sozinho, ou passar por momentos difíceis e superar o medo, desfrutando do corpo de Cristo, na companhia dos seus irmãos? Eu nunca vi, assim, eu não consegui, eu até procurei se houve no início da pandemia, quando houve a recomendação inclusive para que os cultos fossem feitos online. Eu sei que isso é outro debate, mas eu procurei algum episódio na história que pudesse justificar alguma tomada de decisão, e eu vi, eu descobri duas pestes, peste de Cipriano, foi depois inclusive, mas antes a peste Antonina, que durou 15 anos, tomou conta de Roma. 15 anos. Pandemia de 15 anos. É impressionante. Era 5.000 mortes por dia só na cidade de Roma. 15 anos de pandemia. Os médicos foram retirados da cidade de Roma. Eles saíram do império. Eles foram para as suas casas, as suas afastadas. Porque, de acordo com o código de ética de medicina, os médicos deveriam se retirar da pandemia para se resguardar, proteger a sua integridade física e cuidar depois daqueles que sobrevivessem. Era o código de ética na época. E a igreja? Sabe o que a igreja fez? A igreja foi para as casas dos doentes, para as ruas, para as estradas. Porque sabe o que era ético naquela época? Era abandonar os doentes. Era o que era esperado. E os crentes então, os cristãos, a igreja, foi pregar o evangelho e ministrar conforto e consolo.
O imperador, agora me fugiu, o imperador da época, ele então ficou indignado. E ele então desconfiou que os deuses estavam irados e indignados com os cristãos, com a igreja. E então ele começou uma temporada de festas, de jogos no Coliseu. Então, é aquela frase, né? O pão circo. Ele começou a chamar a população para botar ali o Coliseu, e ali nós tínhamos sacrifícios dos nossos irmãos, que eram mortos por pregar o Evangelho aos doentes. 15 anos de pandemia, a igreja foi de encontro com a doença. Nós temos a peste de Cipriano. Cipriano foi o bispo que mais relatou as situações. Isso já foi mais depois. Desculpa, eu esqueci as datas. Não sou muito bom para guardar a data mesmo. Mas nessa época, da peste de Cipriano, os cristãos eles mudaram completamente o comportamento da sociedade. Falam dos cristãos, falam mal da igreja, mas a assistência social veio da igreja. A igreja foi a primeira a acudir, a assistir a população. Falam mal da igreja, mas a igreja mudou o código de ética da medicina, aonde os profissionais da saúde começaram a se sacrificar para cuidar dos doentes, por causa dos cristãos, por causa da igreja. Irmãos, eu não encontrei nenhum momento na história, nenhuma recomendação de que é melhor a igreja se esconder, se fechar, os crentes se isolarem, se esconderem, se guardarem por causa do medo de um perigo iminente. Em tempos de guerra, em tempos de perseguição, já ouviram falar da igreja perseguida? Os irmãos sabem do que está acontecendo hoje na Índia, onde os parlamentares estão saindo em praça pública, nas ruas, fazendo manifestação contra os cristãos, pregando mentira contra os cristãos. Acessem o portal Portas Abertas, o site, para terem uma ideia do que estes irmãos estão passando hoje. Sai alguma coisa na imprensa? De maneira alguma. De maneira alguma. A igreja, o povo de Deus, é chamado a confiar no Senhor. Não diz que é fácil, diz. O próprio Senhor Jesus sofreu, não é? Ele mesmo sofreu. Ele já tinha dito que nós encontraríamos aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, o crente precisa evitar as aparências. Qual a segunda resposta? Quem anotou? Não duvidar. Não duvidar, confiar no Senhor, lembrar dos feitos do Senhor. E o terceiro, desfrutar da permanência do Senhor em você mesmo. Amém? Vamos orar. Quero ler antes Filipenses 4, de 4 a 6, um texto maravilhoso que deve inspirar os irmãos, e os irmãos podem refletir sobre esse texto durante a semana. Diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo que tivemos aqui. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor conhece as nossas aflições, as nossas fraquezas, mas o Senhor, ó Deus, nos escolheu, e o Senhor nos deu o privilégio de compartilhar da Tua presença em nós, habitando em nós. E nós, Senhor, agora podemos desfrutar da confiança do Senhor, da alegria do Senhor, sabendo de que o Senhor cuida de tudo aquilo que foge ao nosso controle, porque o Senhor sempre tem o controle de todas as coisas, e que não há motivo para temer, nenhum motivo para temer.
Que o Senhor, ó Deus, nos dê esta coragem para responder o Senhor de forma eficaz, de forma que louve, que glorifique o Senhor, mesmo em tempos de momentos de medo, de angústia, de incerteza, de pavor. É isso que te pedimos em nome de Jesus.